Esse cabideiro é de um designer brasileiro que se chama Rafael Studart. Ele tem um design muito legal. Ele é uma peça única, em compensado, cortado nesse formato de palito de sorvete. E depois usinado aqui na lateral, o que permite que ele flexione nessa direção. É bem interessante. Ele vai ser preso por 2 parafusos aqui e ele suporta até 5 quilos. Vamos colocar ele aqui atrás da porta. Olá, bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui, numa conversa online, o Rafael Studart Alencar. Ele é formado em arquitetura pela UFC em 2006. E por que a gente está conversando online? Porque o Rafael mora no Canadá desde 2019 e ele tem uma história muito bonita, porque ele foi convidado a projetar a cadeira em que o Papa iria sentar, ou que sentou na visita que fez ao Canadá no ano passado, e tem, assim, uma história muito bacana por trás dessa experiência acadêmica e profissional do Rafael. Então, vamos ouvi-lo. Rafael, muito obrigada pela sua generosidade em nos atender. Imagina, um prazer. Tudo que eu puder fazer para contribuir com a escola, estou aí. Sou muito grato pelos meus anos na UFC. Está travando um pouquinho a tua internet. Deixa eu ver aqui. Então, Rafael, me conta um pouco como foi a tua experiência acadêmica, tua escolha pela arquitetura, tua vivência na universidade, aí depois a gente fala da sua vida profissional. Tá ótimo. Bem, eu na realidade não ia fazer arquitetura, eu ia fazer química, porque meu avô, que inclusive era professor da UFC, tinha uma empresa né, que foi fundada dentro do Padetec, inclusive, e era um caminho natural, porque eu era era o neto mais velho, as filhas não queriam, e aí um dia antes eu mudei da inscrição, eu mudei para arquitetura, numa conversa com minha mãe, porque eu percebi claramente que não era meu caminho, trabalhar, fazer químico, farmácia, e eu sempre gostei muito de desenhar, muito de arte, de história em quadrinhos, então assim, na realidade eu fiquei em dúvida entre arquitetura e comunicação no curso de publicidade, e acabei indo para arquitetura acho que foi um empurrãozinho da minha mãe, que também sempre foi frustrada por nunca ter feito arquitetura. Então, acabou que ela entrou na Unifol, ao mesmo tempo que eu entrei na UFC, a gente fez a faculdade concomitantemente. Bacana! E aí o curso de arquitetura, para mim, assim, foi um curso maravilhoso, porque é um curso tão amplo, né? Ele te expõe a tantas coisas. Você vê arquitetura, você evidentemente fala de arquitetura, mas você fala de urbanismo, você fala de arte, você discute questões humanas, problemas, tem sociologia, enfim, é um curso extremamente amplo, né, que prepara os alunos para pós-faculdade se aprofundarem no campo que eles quiserem. Então, eu acho que isso forma profissionais de visão ampla. E isso, creio, hoje, que ainda hoje é o meu grande diferencial, assim, enquanto profissional, essa capacidade de me movimentar lateralmente entre campos. Quem era seu avô? José Wilson de Alencar, ele era químico e, na realidade, ele sempre dizia, na época, ele não era químico, ele era agrônomo, porque na época dele, quando ele se formou, só tinha 3 cursos, era agronomia, direito e medicina. Mas aí ele viveu a vida dele no campo da química orgânica, e aí fundou a empresa dele dentro do Padetec, a Maria, era apaixonado pela UFC, era Deus no céu, a UFC na terra. E ele aceitou essa mudança da química para a arquitetura? Tranquilo, eu acho que ele estava resignado quase, porque as filhas já não estavam dentro do negócio, então assim, quando eu fiz a mudança, para ele estava falando, meu filho, vá fazer o que você quiser, você vai ser
vai ser feliz fazendo arquitetura, seja feliz. Então, É isso mesmo. Agora me conta, na arquitetura, como você falou, tem muitas possibilidades, né? E você seguiu o caminho do design de móveis, ele já veio dentro do curso. Como foi que isso aconteceu para você? olha, foi uma progressão bem natural, na realidade. Assim, o curso de arquitetura da UFC, na realidade, eu acho que o meu caminho foi. Eu achei que eu ia querer trabalhar com urbanismo, aí depois eu passei a trabalhar com arquitetura, aí eu trabalhei com arquitetura de interiores, depois eu fui com mobiliário. Eu acho que quando eu estiver assim, velhinho, eu vou trabalhar com miniatura, porque aparentemente eu gosto de reduzir escala, é isso que eu gosto de fazer. Mas a minha mãe, até hoje, né, ela tem uma marcenaria. E ela fundou essa marcenaria no fundo do quintal da casa da minha avó, quando eu tinha 12 anos. Então, eu sempre tive ali vendo as coisas sendo feitas. Eu não me envolvi com a marcenaria até mais ou menos no meio da faculdade. Mas foi uma coisa que aconteceu muito naturalmente. Estava ali, estava fazendo um projeto, né? E quando você sai da faculdade, os projetos, via de regra, os mais fáceis de pegar são os projetos interiores, porque, digamos, tem um nível de responsabilidade menor, as pessoas ficam menos preocupadas de arriscar um profissional novo num projeto de menor escala. Então, é uma entrada muito fácil para dentro do mercado. E aí acabou que eu comecei a projetar, e aí ia na marcenaria para ver como é que era feito. E comecei a ganhar um pouco de corpo e de experiência nesse aspecto. Então, foi muito natural. E aí, eu tinha o meu escritório de arquitetura, eu existiu de 2007, foi quando me formei, até mais ou menos 2013, passando por algumas diferentes sociedades. E aí, em 2013, a marcenaria estava crescendo, precisava engrossar o caldo, digamos assim, e eu resolvi, de fato, parar de trabalhar com arquitetura e passar a trabalhar com mobiliária. Eu me juntei com a minha mãe, a gente tocou a marcenaria junto até a época da minha mudança aqui para o Canadá. Como é que chama sua mãe? Galpão Marcenaria. Galpão Galpão. Marcenaria. Galpão. E ela ainda continua? Continua firme e forte. Então, e aí me conta como é que foi essa decisão de ir para o Canadá, né? Porque não é uma decisão fácil, você tem família, tem filhos. Como foi que aconteceu para você essa decisão? Na realidade, assim, a gente estava bem... Foi uma série de fatores, né? Na realidade, nunca é uma decisão que você toma dado um fato só. Mas a minha mulher, que era dentista no Brasil, queria mudar de carreira, não estava feliz sendo dentista. Então, a gente analisou algumas possibilidades dela fazer outras coisas no Brasil, fazer uma nova faculdade, etc. A gente foi vítima de violência algumas vezes no período de um ano, assim, 4 vezes, assalto à mão armada, foi uma coisa muito traumática e a gente ficou meio calejado e escaldado com isso. E aí, um ano, a gente estava com tudo certo. A Roberta, minha esposa, foi aceita na faculdade aqui. Eu, por sorte, também comecei já a aplicar para emprego antes de sair do Brasil e consegui um emprego. Cheguei no Canadá já empregado. Então, as coisas se alinharam de uma forma que correu tudo certo. O pior cenário é a gente não querer ficar e ter que voltar. E aí a gente tem nossa família, tem nossos amigos, tem tudo aqui em Fortaleza. Então, assim, o pior cenário é ótimo ainda. Então, vamos. Sábia decisão, porque o Canadá, eu tenho uma paixão pelo Canadá, né? Eu fiz meu pós-doutorado aí, e você mora em Toronto, né? Isso. Eu morei em Montreal, mas eu tenho muita gratidão pelo Canadá, por tudo que ele representa em termos de receptividade, né? É um país extremamente anfitrião. Eu acho que o Canadá só entende, só usando o realize, né? Que a língua inglesa só realiza o que é o Canadá, só absorve, só compreende quem vive aí, né? É fato. Né? Então, eu acho que como eu sempre, o Canadá é um país mais justo. Eu acho que é um país mais justo. Eu digo, eu trabalho muito mais aqui do que eu trabalhava no Brasil. Eu tenho menos
confortos aqui do que eu tinha no Brasil, mas eu tenho uma qualidade de vida que é superior, né? Porque eu posso, minha filha pode ir para a escola sozinha, a Roberta sai com as amigas dela, volta de metrô meia-noite, vem andando até em casa, 1h da manhã, sem medo de nada. Então, você troca uma coisa pela outra, né? Tudo tem ônus e bônus. Tudo tem ônus e bônus, é isso mesmo. Mas então, me fala como é que veio essa empresa que você já começou a trabalhar e a partir dela veio o convite para projetar a cadeira do Papa. Como é que foi essa história? Na realidade foi assim, a empresa que eu trabalhava, assim que eu cheguei, era uma empresa de interiores só que eles faziam um projeto e executavam. Então, estava trabalhando com eles e eu fazia a ponte entre os dois setores, o projeto e a execução. E aí, depois de um tempo, eu saí dessa empresa e fui trabalhar para essa outra empresa, que, na realidade, onde eu fui para desenvolver uma nova linha de imobiliária. É uma empresa que chama Hospitality, que basicamente trabalha com hotel e restaurantes. Então, eles trabalham com grandes redes de hotéis, Four Seasons, Marriott. Eles fazem todas essas redes que têm as linhas padrão de imobiliário, mas também tem os projetos especiais. E sempre trabalhando com hotel. Então, eles queriam lançar uma linha residencial. E aí, quando eles quiseram lançar essa linha residencial, eles me recrutaram para ser designer dessa linha. Chama Ficari. Então, eles lançaram a linha, estávamos trabalhando na linha, e chegou para a empresa, na realidade, eles já tinham feito uma série de serviços para a Arquidiocese, que é baseada aqui em Toronto. Então, chegou para eles, olha, o Papa está vindo, nós não íamos fazer nada, ia vir tudo do Vaticano, mas decidimos que agora precisamos fazer uma cadeira, a gente tem 45 dias. E aí, a empresa é uma empresa de descendência e herança italiana, e o meu chefe, né, o CEO, ficou, rapaz, a gente vai fazer, vamos fazer isso. E todo mundo da empresa falando, não, pelo amor de Deus, não faça essa cadeira, porque ele está vindo para pedir desculpa pelo papel da igreja nas escolas residenciais o genocídio cultural e físico dos povos indígenas canadenses. Então, o assunto não se meta, porque vai sair pela culatra, se você quiser fazer essa cadeira. E todo mundo dizendo que o meu chefe não fazer. Aí ele veio falar comigo, né? Rafael, o que é que tu acha? Eu falei, olha, eu penso assim, quantas vezes você vai ter a oportunidade de fazer alguma coisa para o Papa? Aí ele falou, né? Eu falei, eu acho assim, vai de você. Aí eu digo, tudo tem ônus e tudo tem bônus. Então, eu pulava nessa oportunidade. Aí ele falou, pois vamos fazer. Aí, enfim, chegou o briefing do Vaticano e como eu era o head designer, né? Eu cuidei de toda a parte de projeto da cadeira, fazia as apresentações para a arquidiocese levava para o Vaticano. Só que a gente precisava ter muito cuidado nesse processo todo, porque na realidade, assim, como a gente só tinha 45 dias, eu acho que não daria tempo de fazer tudo que eu gostaria de fazer. Na realidade, não deu tempo de fazer tudo que eu gostaria de fazer. E eu acho que, na realidade, se houvesse mais tempo, o correto não seria nem eu ter feito a cadeira. Eu acho que o correto teria sido a cadeira ter sido feita, projetada, executada por povos indígenas ou descendentes de povos indígenas do Canadá. Porque eu acho que era a forma correta de se prestar esse respeito ao evento. A gente entrou em contato com o Sean Vincent, que é um designer de origem Métis, que é uma dos povos indígenas originários aqui do Canadá, e ele foi meio que nosso consultor. Ele desenvolveu também a logo que foi utilizada para o evento, e essa logo pode ser vista na cadeira, entalhada a laser, né? Que eu também não queria que fosse entalhada a laser, eu queria que tivesse sido um escultor dos povos indígenas, mas a gente não teve tempo hábil de conseguir fazer isso nos 45 dias, porque não foi 45 dias só para fazer a cadeira, foi para projetar, mandar para o Vaticano, aprovar, prototipar, enfim. Mas ele foi a nossa pessoa que era a nossa salvaguarda. Olha, estamos com dúvida num assunto. Aí a gente consultava ele via e nos auxiliava. Então, foi a ajuda dele
a presença dele no projeto, na realidade, tornou o projeto sólido, na minha opinião. Eu E achei. foi muito engraçado porque Desculpa, pode continuar. foi engraçado porque a cadeira também, na realidade, ela é uma cadeira totalmente fora de dimensão. Por conta dos problemas de saúde do Papa, ele não consegue dobrar o joelho, ele não pode sentar muito para trás. Então, a cadeira é toda totalmente fora de padrão. Inclusive, quando o meu chefe sentou na cadeira, ele falou: Rafael, você pisou na bola, essa cadeira é horrível, não dá para sentar. Eu falei: olha, isso aqui foram as dimensões do Vaticano, tá aqui o papelzinho com as dimensões. O Papa não consegue dobrar o joelho direito, ele não consegue, ele não tem muita força para se levantar, então o braço tem que ser alto, a cadeira não pode ser muito profunda, porque senão ele cai para trás. Então tinha uma série de detalhes que, na realidade, fizeram com que a cadeira tivesse uma ergonomia específica para o Papa Francisco. Eu vi a cadeira em algumas matérias de jornal e o que me encantou nela foi a simplicidade com elegância. Quando você fala, se eu tivesse mais tempo, talvez... Eu fiquei aqui pensando, talvez você tivesse rebuscado demais e a cadeira não tivesse comunicado tanto quanto comunicou. Essa simplicidade que você está falando, ela foi totalmente deliberada, né? Porque como a própria herança do Papa Francisco, enquanto, né, o próprio nome, né, de franciscano, ela tem a ver com simplicidade, ela tem a ver com ser pé no chão, ser humilde, né? Então, a cadeira vai no reverso do comum do que a gente espera de uma cadeira do Papa, que é um trono, que é a opulência, né? Então a gente optou, por exemplo, não usar o vermelho, que é uma cor bem característica, né? Não vamos usar o vermelho porque ele vai contra a mensagem que a gente quer. O Papa Francisco basicamente só anda de branco, né? Outro fato, assim, então tem uma série de interseções entre significados na cadeira. Então, você olhar o desenho da cadeira, ele é todo baseado em formas muito puras, em arcos que remetem às catedrais e à construção clássica das catedrais, que aí já vem da minha bagagem na arquitetura, né? As matérias são todas matérias naturais, então as madeiras utilizadas são todas madeiras originárias aqui do Canadá, porque já os povos indígenas têm essa questão muito do respeito à própria terra, tanto que o Papa teve que vir pedir desculpa aqui, porque quando a delegação do Canadá foi para o Vaticano, ele pediu, né, fez o pedido, mas eles falaram: esse pedido só vai ter valor quando feito nas terras canadenses. Porque aí, de fato, onde foram cometidos os abusos, né, que foi no nosso espaço físico, é lá que ele precisa ser reconhecido e perdoado. Então, a gente só usou tecidos naturais, só usou madeiras naturais do Canadá, os tecidos eram todos tecidos woven, como é que eu digo? Agora travou o português. Mas, enfim, então fizemos como eu falei, se tivesse mais tempo, na realidade eu teria feito mais, não era que eu teria alterado o desenho da cadeira, mas, por exemplo, a gravação que foi feita a laser na coroa da cadeira, eu gostaria que tivesse sido entalhada à mão. O bordado que foi feito à máquina, eu gostaria que tivesse sido à mão. Porque eu acho, a audição é essa sobreposição de significados que eu acho que traz riqueza para a peça. E como essa peça depois ela vira uma peça de herança para a igreja, ela fica exposta nos locais onde foram celebradas as missas, para mim era importante que ela fosse o mais representativa possível desse momento. Né? Eu digo, para mim a cadeira seria muito bem sucedida se você nem percebesse que ela existisse, porque ela é tão pequena perto da magnitude do evento, que eu acho que ela tinha que ser realmente um pano de fundo. E o Vaticano aprovou e elogiou. Aprovado direito. Olha, até o último minuto era uma tensão, porque assim, eles aprovam tudo, né? Já foi tudo aprovado digitalmente, mas existe uma figura do mestre de cerimônias. Então, o mestre de cerimônias, antes de qualquer coisa, antes do Papa subir, etc., ele tem que aprovar tudo. Então, até o último minuto,
podia ser que o mestre Simone falasse, não gostamos, acabou-se. Então, a gente, a gente segurou a onda até, tudo foi publicado assim, o Papa sentou, publica tudo. Manda para jornal, manda para aqui, manda para lá, tá tudo certo agora pode. Ai, mas que coisa, eu imaginei, o seu chefe deve ter ficado muito grato, né, com a sua perspectiva de ver ali uma oportunidade, né, Rafael? Foi muito bom. Acho que, inclusive, houve um pouco de crítica negativa, mas comparado ao positivo, não foi assim, nem se compara. Então, eu acho que Né? o pai dele, por exemplo, que foi o fundador da empresa, que é já um senhor mais de idade, também ficou, para ele foi uma coisa assim muito, muito importante, muito simbólica, né? Muita honra, né? Foi Que de fato. bacana. Olha, eu fico tão feliz com essa história, sabe, Rafael? Porque esse é o objetivo do nosso projeto. É inspirar quem ainda está na faculdade com exemplos de quem saiu daqui. Porque é claro que a gente sempre vai nos estudos de caso, é normal que a gente use alguém que nasceu fora, é estrangeiro, né, por naturalidade, mas você, um cearense, imigrante, né, com essa perspectiva tão bonita de ser reconhecido fora do seu país, né, de ter ido de peito aberto. Então, assim, isso é um exemplo que inspira muito. Obrigado. Eu que agradeço. E eu gostaria, para a gente finalizar a nossa entrevista, que você deixasse um conselho para quem ainda está na faculdade, ou sei lá, o que você gostaria de dizer, como você dirá para os seus filhos, né? Então, eu acho que talvez o melhor conselho, não sei se nem esse conselho, né? Porque conselho bom a gente vende, a gente não dá, mas o que eu gostaria de ter feito enquanto eu estava na faculdade, eu acho que é aproveitar mais o tempo que você tem com seus professores. Acho que às vezes a gente muito jovem você tem muita arrogância às vezes de você saber tudo, achar que é velha guarda. E depois da faculdade eu me tornei um grande amigo de muitos professores. E hoje eu sou professor universitário aqui também. Então eu acho que contou isso. eu sou professor dou aula em duas faculdades aqui, na Sheridan College e na George Brown. E aí eu acho que não, eu dou aula no curso de design de interiores, no curso de design industrial, no curso de fundamentos da arte e no curso de artes visuais e criativas. Então, um pouquinho de cada coisa. Maravilha! Então, estou muito feliz. Inclusive, hoje a minha principal ocupação é a docência. E tem me dado mais tempo, inclusive, de tocar alguns projetos paralelos que eu não tinha tempo, porque, enfim, as 8 horas por dia não me davam tempo. E aqui o meu cronograma um pouco mais espaçado me dá tempo de tocar outros projetos. Então, vou começar a trazer meus produtos, começar a desenhar produtos aqui no Canadá para que eles possam ser produzidos aqui, fazer outras coisas. Mas de forma independente, sem nenhum vínculo com empresa específica? Exato. Eu tô hoje em dia eu estou só nas faculdades. Que bom. Tem sido esse isso desde o ano passado. Final do ano passado eu encerrei o vínculo com a empresa que fez a cadeira do Papa. Eu já estava dando aula uma vez por semana, durante um ano. Eu trabalhava 4 dias lá, um dia na faculdade. E aí eu comecei a perceber que os dias mais felizes eram as minhas segundas-feiras que eu estava na faculdade. Eu falei, rapaz, não pode, um negócio que é bom na segunda-feira só pode ser muito bom todos os outros dias. E aí, eu já tinha eu fui professor substituto na UFC também. Então, foi meio que, acho que foi de grãozinho em grãozinho, eu fui percebendo que era algo que eu queria que tivesse um papel maior na minha vida.
E a né? arquitetura te dá essa independência, né, de montar seu escritório, de fazer seus projetos em paralelo com a docência, né, que De realmente, fato. quando a gente se identifica, não tem como fugir dela, viu? Não dá. Você tenta resistir, mas não dá, não tem jeito. Não tem jeito. Mas é isso, eu Desculpa, acho. mas a gente se empolgou com a outra Não, visão e acabamos atrapalhando o conselho. Vamos lá. mas, mas é isso, eu acho que, por exemplo, aproveitar o tempo que que você tem com esses professores para de fato conversar e extrair deles a vivência deles, rapaz, isso não tem preço, não tem preço. Então, eu vejo hoje os meus alunos que têm esse perfil de conversar comigo, como eles avançam como profissionais. Então, eles dão pulos e pulos porque eles são curiosos. Eu acho que, então, isso, na realidade, já é um desdobramento do maior conselho de todos. Seja curioso, se meta nas coisas, vá fazendo, entendeu? Não porque essa curiosidade de descobrir como as coisas são feitas, como é que o mundo gira, por que coisa X é assim, X é assada, isso vai lhe servir para em qualquer campo da vida, em qualquer profissional, pessoal. Rapaz, a relação tá ruim. Por que minha relação tá ruim? Você começa a caducar. Não, mas se a gente mudar isso aqui, acho que eu pisei na bola nesse negócio aqui. Se você começar a ter essa reflexão ativa sobre o porquê das coisas, acho que você vai ser uma pessoa muito feliz. Que lindo conselho. E essa de saber ouvir, você sabe, essa coisa do respeito aos professores. Eu sou muito tecnológica e sou muito internauta, assim. Você só vai me ouvir elogiar o WhatsApp e smartphone. Eu não saberia viver mais sem essas tecnologias. Uhum. Mas, ao mesmo tempo em que ela nos aproxima de muito dos nossos alunos, ela traz uma falsa informalidade que, às vezes, tira essa possibilidade que você acabou de citar, de ouvir as pessoas mais velhas, de tratá-las com o respeito que merece e assim, absorver, porque eu sempre tive essa postura, sabe, Rafael? Ainda hoje, mesmo conectada por WhatsApp com os meus professores, professor, o senhor, com licença, me desculpe, o senhor prefere por e-mail, mas às vezes a gente não vê a meninada com esse mesmo grau de Cuidado. cuidado. De cuidar. Como isso no Canadá? Você sente isso? Ou o Eu brasileiro? sinto. Eu acho que é geracional também, né? Existe uma questão que é geracional e, enfim, a gente cresceu no mundo analógico e hoje vive no mundo digital. Meus alunos todos nasceram no mundo digital, então é diferente. Eu acho que as conexões também acontecem de forma diferente. Então, eu tento manter minhas expectativas um pouco mais baixas enquanto a isso. Mas eu acho que aí, mais uma vez, eu sempre, tudo é uma questão de comunicação. Então, por exemplo, no primeiro dia eu falo, olha, meu nome é Rafael, vocês podem me chamar de Rafael, de Raf, de professor, do que vocês não me incomoda, entendeu? Isso para mim não tem problema. Se eu algum dia chamar vocês de alguma coisa que vocês não gostem, vocês me falam. E se algum dia vocês falarem comigo de um jeito que eu não acho apropriado, eu vou falar. E aí a gente se acerta, beleza? Beleza. Pronto, tá resolvido. Então, quando eles mandam alguma coisa, eu falo, olha, respondo todas as perguntas, no final do e-mail eu falo, eu acho que você poderia tomar um tom mais formal quando você estiver falando com os professores. Não só comigo, mas esse é um conselho que eu lhe dou movendo para frente. Não estou ofendido, mas vamos mudar para a próxima vez. Pronto, aí está resolvida a questão. Então, eu acho que quando você fala, eu digo também, eles são adultos, né? São jovens adultos. Eles não podem ser tratados como crianças. Então, do mesmo jeito que eu gostaria de ser tratado, você passou da linha, não é legal, vamos voltar, vamos, né? Do mesmo jeito que eu gostaria que eles fizessem comigo, eu vou fazer com eles, é isso. Concordo, eu já fiz isso. E isso é o que nos torna, mais do que professores, educadores, né? Justo.
E essa coisa de educar para a vida. Amanhã você vai falar assim com o seu cliente, amanhã você vai falar com o seu chefe, né? Amanhã você vai falar com o Papa, e Exato. você nunca sabe quando será convidado para desenhar uma cadeira para o Papa. De fato. Vou te dizer que não estava na minha lista de coisas para fazer no Canadá. Não estava. E ter que conversar com a Cúria, com o Vaticano, como, né? De fato. Você tem que estar preparado para tudo, né? Aproveitar todas as oportunidades que a vida lhe oferece, né? É isso. Aliás, eu costumo dizer que oportunidade é a combinação de situação favorável, que está lá fora, com os seus pontos fortes, que está aqui dentro. Né? Então, assim, muitas vezes uma situação favorável não vira oportunidade porque você não criou pontos fortes que vão lhe permitir transformar a situação favorável naquela grande oportunidade da sua vida, né? Seja pessoal, profissional, né? É isso. Rafael, muito obrigada. Você quer dizer Imagina. mais alguma coisa antes da gente finalizar? Eu só queria agradecer, né, e falar aí, como eu falei, eu sou muito, muito grato ao UFC por tudo que me proporcionou, não só do ponto de vista educacional, mas com amigos e colegas que eu carrego comigo até hoje, meus professores que viraram colegas, que viraram amigos, meus amigos de faculdade que hoje estão aqui, inclusive tem amigos da minha turma de faculdade que moram no Canadá também, que estão aqui junto, que a gente está sempre se comunicando, professores meus foram professores que moram aqui no Canadá e que me ajudaram no processo de fazer essa mudança para cá. Então, assim, para além do educacional, eu acho que a gente ser agraciado e poder cultivar e crescer essas relações é impagável dentro da universidade. Obrigada. Eu sinto a mesma coisa como ex-aluna e agora como professora. Então, Rafael, eu quero muito agradecer a sua generosidade em dedicar tempo ao projeto e nos colocar à disposição. Gente, obrigada. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.